Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar aqui a série de áudios dessa microsérie sobre Agostinho de Hipona e sua obra De Magistro, o Mestre, de 389. Hoje é então o oitavo áudio que vamos fazer, continuando aí a leitura do texto e fazendo as correlações com aquele que é o objetivo do canal, que é fazer uma correlação do texto filosófico, dos textos acadêmicos, da filosofia tradicional, com a nossa fé cristã. Lembramos ainda que no canal temos aí uma série de outros áudios em que podem ser encontrados na playlist do canal e em que temos áudios sobre aquela que é a coluna vertebral do canal, que é uma leitura, comentários da obra de Colin Brown, Filosofia e Fé Cristã, um livro clássico que faz correlação da filosofia tradicional com a fé cristã. Temos também áudios sobre cinema, igualmente fazendo uma correlação com a fé cristã. O já citada microsérie sobre o De Magistro, de Agostinho de Hipona. Vários canais aí, vários áudios de temas gerais e uma série recém-iniciada sobre o filósofo neocalvinista Hermann Doevert. Então vamos continuar como no áudio anterior e agora estamos aqui na capítulo 4, no subtópico 9. Aliás, desculpe, 10. 9 foi o anterior. E vamos proceder com a mesma metodologia. Vamos lendo e comentando, fazendo as correlações necessárias com a nossa fé cristã bíblica. E como no áudio anterior, eu não vou ficar lendo o nome aqui dos dialogantes, que são Agostinho e Adeodato, porque senão eu vou ficar repetindo o nome deles. De uma forma geral, o Agostinho pergunta e o Adeodato responde, mas não somente. E, para tanto, eu vou tentar fazer uma certa mudança de entonação na voz para que se possa perceber quando é o Agostinho e quando é o Adeodato. Então, iniciemos aqui a leitura do texto. É o ponto 10, no capítulo 4. Então, o Agostinho diz: Sabes também que quando falamos animal, uma coisa é este nome trissílabo, que é proferido pela voz. Outra coisa, o que se significa com ele. Já concordei com isso anteriormente, quando falamos de todos os sinais e significáveis. Acaso te parece que todos os sinais significam uma coisa diferente do que são, como este trissílabo, quando dizemos animal, de nenhum modo significa o que ele mesmo é? Certamente não, pois ao dizermos sinal, este significa não somente quaisquer outros sinais, mas também significa a si mesmo, pois é palavra e certamente todas as palavras são sinais. Um breve comentário aqui é aquilo que nós já tratamos desde o início. A noção de filosofia da linguagem para Agostinho, isso ele já trata desde a obra De Gramática. Aliás, desculpe, De Gramática é uma obra perdida do Agostinho, é o De Dialética, que é de 386. E aqui no o mestre, ele aprofunda essa noção. As palavras para ele são sinais. As palavras são sinalizadores. Elas se significam a si mesmos, enquanto no âmbito gramatical, mas em um âmbito filosófico, elas apontam para além de si. E aí apontam para a interioridade da alma. Então, continuando, o Agostinho diz: E por acaso não ocorre algo semelhante nesse dissílabo quando dizemos verbum, que quer dizer palavra? Pois se com este dissílabo significa-se tudo o que com algum significado se profere pela articulação da voz também, ele está incluído nesse gênero. Assim é. E por acaso não ocorre o mesmo com o nome, pois este significa nomes de todos os gêneros, masculino, feminino e neutro. E ele mesmo é nome do gênero neutro. Se eu te perguntasse que parte da oração é nome, porventura poderias responder-me corretamente, se não dizendo nome? É verdade.
Portanto, existem sinais que, entre outras coisas que significam também a si mesmos. Aqui uma noção de que os sinais, eles significam, os signos, eles significam também a si mesmos, enquanto significam a outros signos. Por exemplo, aquela expressão inicial que se iniciou a obra, em que ele tratou lá das palavras si, nihil e ex. O si indicava dúvida, presente na alma. O nihil indicava uma frustração pela ausência, pelo nada de alguma coisa, também presente na alma, a frustração. E o ex teve aquele problema em que ele significou ex a partir de di e di a partir de ex. Ou seja, era uma expressão que se significava não em si mesma, mas a partir de outra. Isso no medievo posterior vai ser chamado de termo sincategoremático, que é um termo que ele não tem um sentido em si mesmo, mas o sentido dele só aparece em correlação com outros termos da oração. E no caso, então, é mais ou menos o que está querendo dizer aqui. Por exemplo, o signo X, ele significa somente a si mesmo a partir de um outro signo, que é o dia. É uma correlação mútua entre signos. E nesse sentido ele significa a si mesmo desta forma. Mas existem outros signos que podem significar para além de si, que é o que ele diz aqui, o Agostinho. Portanto, existem sinais que entre as outras coisas que significam também a si mesmos. Lembremos aqui do que foi falado no áudio anterior, que há uma diferença entre palavra e nome para o Agostinho. Né? A palavra, e aqui já adiantando um pouco o que está sendo falado, palavra em latim significa verbum. Quer dizer, palavra é a tradução para verbum. E verbum, ela deriva de uma outra palavra latina, que é verberare, que significa ferir ou repercutir. Então a palavra para o Agostinho, ela tem um significado mais geral, um significado mais amplo. Foi aquela história que ele tratou, que tratamos aqui no áudio anterior, da palavra, aliás, da palavra animal e do nome cavalo. Palavra, animal no caso, é bem geral. Todo cavalo é um animal, mas nem todo animal é um cavalo. Ele cita lá na parte de número 9. E, nesse sentido, a palavra, que vem do latim, em última instância, derivada de verberare, ela fere, é que nós estamos adiantando um pouco, ela fere os ouvidos. E ao ferir os ouvidos, ela atinge da exterioridade a um início de processo de interioridade. Esse processo de interioridade, ele só vai surgir quando a palavra ganha uma especificação maior, quando ela se transforma num nomen, que deriva de outra palavra latina que é nocere ou nocere, que é a indicação então de algo mais específico. O nome, no sentido de nocere, significa conhecimento. E aí ele já está no âmbito da interioridade, do que Agostinho chama de mens, a mente, que é uma parte da alma racional que já lida então com o conhecimento no sentido de uma memória. Mas isso são aspectos a serem tratados em áudios futuros. Continuando, o Adeodato diz: existem sim. E o Agostinho diz: e quando dizemos conjuncto, conjunção, acaso parece de que esse sinal quadrissílabo, conjuncto, seja um desses sinais? E o Adeodato termina: de modo algum, pois as coisas que significam não são nomes, porém ele é nome. Esse áudio de hoje ele foi um pouco mais curto, basicamente fazendo aqui uma recapitulação. O Agostinho está tratando que as palavras são sinais, elas sinalizam para si mesmas em um sentido gramatical e para além de si mesmas em um sentido filosófico, e aí essa indicação
ela é indicação por um nome, por uma substantivação e que faz com que tenhamos o latim nomen, que deriva de nocere, que significa em português conhecimento. E isso já está no âmbito da interioridade, que é o âmbito que nós veremos depois, que é onde o mestre interior, que tem uma presença ontológica em todos os seres humanos, que é Jesus Cristo, vai nos ensinar, porque somente Jesus pode nos ensinar. Vamos ficando por aqui então. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.